Oi, gente, tudo bem? Estou de volta. Hoje eu vou começar a leitura no livro de Levítico. Então, o livro de Levítico, ele vem de Levi. Cadê o óculos? Eu não enxergo. O nome levita, ele vem de Levi, né? Os levitas, que eram os auxiliares dos sacerdotes, eram descendentes de Levi, um dos filhos de Jacó. Então, por isso que tem o nome Levíticos, tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai, para te pedir que perdoe os nossos pecados, Senhor. E pedir ao Senhor que nos abençoe, Pai. Nos proteja, Senhor. Nos dê força para continuar com a leitura da Bíblia. Dê-nos entendimento e sabedoria e discernimento, Pai, para que possamos entender cada palavra que está escrito aqui no Teu sagrado livro, Senhor. Ajude-nos, Pai. Abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos enxergar, Senhor, e entender tudo que o Senhor queira nos passar, Pai querido. Ajude-nos, Pai. Precisamos da Tua ajuda, Senhor. Te agradecemos também por mais este dia, pelo nosso alimento, pela nossa salvação em Cristo Jesus e pela sua proteção, Pai. Obrigado por nos proteger sempre, Senhor. Peço ao Senhor que abençoe a cada um de nós, todos os nossos familiares, amigos, amigas, irmãos, irmãs e pastores. Que o Senhor abençoe a cada um. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, né? Esse livro de Levítico, ele é bem forte. Aqui nós vamos ler, mas ele é bastante forte. Aqui ele vai falar de todos os animais que eram sacrificados, né? Queimados para apagar os nossos pecados. Por nossa culpa, os bichinhos eram mortos para que os nossos pecados fossem perdoados. Então, aqui não adianta, muita gente fala que Deus, nossa, como Deus era ruim, mandava matar os bichos. Não é Deus que era ruim. Ruim somos nós. Nós é que erramos e ainda temos a misericórdia do Senhor para nos salvar. Então, cada pecado que eles cometiam tinha ali uma forma deles oferecer, né? Um animal, ou um pombinho, ou um alimento. Então, nós vamos ler tudo isso aqui. É bastante forte, mas vamos pedir ao Senhor que nos dê entendimento, para que a gente possa entender cada palavra que está escrito aqui, que é importante. Poderia pular esse Levítico, não ler o livro de Levítico, mas eu vou ler sim, porque é importante para nós sabermos tudo o que aconteceu lá atrás, né? Antes de Jesus, mais ou menos aí 1200, 1300 anos antes de Jesus nascer. Então o Senhor mostrou para o povo como que era difícil. A partir da hora que Adão e Eva, eles pecaram, eles desobedeceram a Deus, e Deus tinha falado para eles, né? Não desobedecer, porque se eles desobedecessem, iam morrer, não é isso? Então, foi o que aconteceu. Ele desobedeceu, e aí todos nós vamos passar pela morte, né? A menos que o Senhor Jesus venha antes e leve a sua igreja com ele, né? No arrebatamento. Mas essas mortes dos animais aqui, dos bichinhos, que era para fazer sacrifício, o Senhor queria mostrar aqui com isso que era muito difícil para as pessoas conseguir perdoar todos os seus pecados, porque nós fazemos pecado a todo instante. Então, eles faziam pecado todo instante. Então, teria que todo instante estar levando um animal para sacrificar e da forma que Deus pediu, para mostrar a eles que foi muito difícil o que eles fizeram. E nós fazemos também, né?
nossos pecados. Então, aqui para o povo de Israel, né? O Senhor mostrou a eles o quanto era difícil. Porque para o Senhor olhar para nós, o Senhor olhar e ficar perto de nós, é impossível por causa dos nossos pecados. O Senhor, Ele é santo. E se Ele ficasse perto de nós, Ele ia nos fulminar. Simplesmente. Porque Ele é puro, Ele é santo. Ele é o nosso Deus, né? Então, para cobrir tudo aquilo de pecado que a gente faz, o que Ele pediu para fazer? Matava um animal, o sangue do animal era aspergido, né? E cobria os pecados da gente. Então, o Senhor, Ele olhava para nós, mas através do sangue, da fumaça que era queimado, né? Através do sacrifício dos animais, o Senhor conseguia olhar para nós, não nos matar, né? Então os bichos morriam no nosso lugar, até que chegou nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que Ele foi a expiação, né? Ele morreu e para a expiação de nossos pecados. Ele foi o Cordeiro perfeito, né? Que o Senhor sempre pede aqui, vocês vão observar que sempre o Senhor pede que seja uma ovelha, um carneiro, um animal, mas sem defeito nenhum, tem que ser perfeito. Então isso aqui nos transmite aos pensamentos em Jesus, porque foi o único, né? Fora os animais, que os animais eram mortos e queimados, mas chegou uma hora que não ia dar. O Senhor estava mostrando que não ia dar, não tinha condições de seguir daquela forma, né? E aí o Senhor, Ele mesmo, né, desceu do céu. Ele veio e foi perfeito, nunca pecou. Ele se preparou até os 30 anos, acho que mais ou menos isso, os 30 anos, ele se preparou, né? Para depois ele enfrentar tudo o que ele enfrentou, né? Ele sabia que ele ia ser morto para expiar os nossos pecados. Então ele foi tão perfeito, sabe? E nós, tão pecadores, muitas vezes não damos conta do que o sacrifício dele, como foi que ele fez tudo aquilo por nós, por tanto amor que ele tem por nós, né? E se a gente pode deixar de ficar cometendo pecadinhos ou um pecadinho de estimação, então vamos fazer isso, vamos abandonar o pecado, não vamos ficar falando mal um do outro, não vamos ficar pirraciando, sabe? Tirando sarro um do outro. Não vamos fazer isso porque tudo isso desagrada ao Senhor. Então vamos tentar melhorar. A cada dia que passa, nós vamos tentar melhorar. E vamos pedindo sabedoria ao Senhor para que nos ensine, né? Para que nos purifique e para que possamos ficar mais parecido com Ele. E esse é o objetivo. E eu sei que ninguém gosta de ficar lendo a Bíblia, nem ouvindo, mas é muito importante, gente. Se vocês soubessem como é importante, através das Sagradas Escrituras, a gente entende tudo o que aconteceu, desde o começo do mundo até os dias de hoje. E tantas profecias, quase todas foram cumpridas, só falta a vinda de Jesus agora, né? Mas foram todas cumpridas, todas. Então, é impossível você não acreditar. Porque tem gente que fala que a Bíblia foi escrita por homens. Sim, foi escrita por homens, mas inspirados pelo Espírito Santo. Os homens jamais iam escrever tudo que está aqui sem que Deus mandasse, sem que fosse inspirado pelo Senhor. E aqui nós aprendemos, né? E devemos estudar e ler muito, pedir ao Senhor que nos dê entendimento para que, se o anticristo vir na nossa época, né, nós possamos saber
separar quem é o anticristo do nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós não lermos, não entendermos, aí vai confundir tudo, vai acabar aceitando o anticristo e aí não tem mais salvação, né? Aí a vida eterna vai ficar no inferno, né? Vai sofrer eternamente, sendo que nós podemos ter a vida eterna junto com o Senhor Jesus. E é o que se desceu do céu perfeito e se sacrificou por nós, por amor a nós, né? Então é isso, gente. Eu vou começar a leitura, tá? Vocês prestem atenção. Se não entender, ouve várias vezes, porque eu leio muitas vezes para entender também, que é bastante difícil, mas o Senhor vai nos dando entendimento e a gente vai indo em frente, né? Com paciência, com fé, não precisamos fazer correndo, porque nós temos todo o tempo do mundo para ler e entender a palavra do Senhor, tá bom? Então vamos lá no capítulo 1 de Levítico. O Senhor Deus chamou Moisés e de dentro da tenda sagrada mandou que ele desse aos israelitas as seguintes leis a respeito dos sacrifícios. Animais completamente queimados no altar. Quando um homem oferecer um animal em sacrifício a Deus, o Senhor, ele poderá escolhê-lo do seu gado ou do seu rebanho de ovelhas e de cabras. Se ele oferecer um animal do seu gado para ser completamente queimado no altar, então deverá ser um touro sem defeito. Olha só, prestem bem atenção. Então, para que o Senhor o aceite, né? O homem levará o touro até a entrada da tenda sagrada. Ali ele porá a mão na cabeça do animal, a fim de que seja aceito como sacrifício para conseguir o perdão dos seus pecados. O homem matará o touro ali na frente da tenda. Então, ele ia matar na frente da tenda sagrada, né? O touro. E os sacerdotes, que são os descendentes de Arão, oferecerão ao Senhor o sangue do animal. E depois borrifarão com ele os 4 lados do altar que está na frente da tenda. Em seguida, o homem tirará o couro do animal e depois cortará o corpo em pedaços. Os sacerdotes acenderão fogo em cima do altar, arrumarão a lenha sobre o fogo e colocarão sobre ela os pedaços do touro, a cabeça e a gordura que cobre os intestinos. O homem levará os miúdos e as pernas do animal, e também serão queimados no altar. O sacerdote queimará o touro todo como um sacrifício, e tem um cheiro agradável a Deus, o Senhor. Então, quando queimava, né, o animal, aquela fumaça, ela cobria as pessoas, né, o pecador. E Deus não via mais o nosso pecado, né? Ele perdoava. Então vamos continuar. Se o homem oferecer em sacrifício a Deus um carneiro ou um cabrito, o animal deverá ser um macho sem defeito. Novamente, gente, olha, como vocês prestem bem atenção. Sempre que não pode ter nenhum defeito, né?
O homem matará o animal na presença do Senhor, no lado norte do altar. E os sacerdotes borrifarão os 4 lados do altar com o sangue. É engraçado que Jesus ele morreu na cruz, né? Ele foi muito machucado, né? Então a cabeça e os pés sujou de sangue. A cruz em cima e embaixo, 2 lados. As 2 mãos pregadas na cruz também sujou de sangue. Os 2 lados, né? Então nós vemos que foram 4 lados, né? Que foram sujos de sangue. Isso é depois de Levíticos, aqui depois que nós estamos lendo, que Jesus foi nascer 1.200 ou 1.300 anos depois. Mas antes disso o Senhor já estava falando, né? Praticamente muito parecido as coisas, né? Vamos continuar. O homem matará o animal na presença do Senhor no lado norte do altar. E os sacerdotes borrifarão os 4 lados do altar com o sangue. Em seguida, ele cortará o animal em pedaços, e o sacerdote os colocará junto com a cabeça e a gordura que cobre os intestinos, no fogo que está em cima do altar. O dono do animal lavará os miúdos e as pernas, e estes também serão oferecidos em sacrifício. O animal todo será queimado como um sacrifício que tem um cheiro agradável ao Senhor. Você vê que até antes de queimar precisava ser limpo, né? Tirar todas as impurezas, as sujeiras que tinha antes de queimar, né? Significa o quê? Os nossos pecados, né? Para que nós possamos chegar à presença do Senhor, nós precisamos pedir perdão por todos os nossos pecados. Naquela época, o Senhor Jesus ainda não tinha vindo, não tinha nascido, né? Mas hoje nós temos Ele. Então, se você não aceitou o Senhor Jesus ainda como seu Senhor e Salvador, aceite que Ele vai cobrir todos os teus pecados. Você pede perdão e o Senhor perdoa. Aí você começa a ler as Escrituras, começa a entender e a gente começa a mudar. Dia por dia você começa a mudar o jeito de pensar, o jeito de falar, o jeito de se vestir, o jeito de se portar. Muda a gente toda. Não é que você quer mudar. Quando você percebe, você já está mudando. E para melhor, não é para pior, não, é para melhor. Glória a Deus, né? Deixa eu ver onde foi que eu parei. Então, lavar os miúdos, né? O animal todo será queimado como um sacrifício que tem um cheiro agradável ao Senhor. Se a oferta queimada que o homem oferecer ao Senhor for uma ave, então ele deverá trazer uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote levará a ave para o altar, tirará a cabeça e a queimará no altar. Em seguida, deixará o sangue da ave escorrer no lado do altar. Você vê que os pecados só são perdoados através do sangue, né? Hoje nós não precisamos fazer mais tudo isso daqui que é completamente difícil de conseguir. Porque você acabava de oferecer um animal, matava, tal. Você saía dali, você pecava. Aí de novo você ia lá. Então era uma loucura, né? Era impossível de cumprir, era impossível. Mas hoje nós temos o Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Depois tirará o papo com o que estiver dentro e o jogará no monte de cinzas
e fica no lado leste do altar, né? O papo é onde fica todo aquele resíduo de alimentos, né? Sujo. Então, significa sujeira, pecado, né? Então, pegará a ave pelas asas e a abrirá sem a partir em duas partes, e a queimará no altar. A ave toda será queimada como um sacrifício que tem um cheiro agradável a Deus, o Senhor. Então, gente, nós terminamos o capítulo 1 de Levítico. Agora nós vamos ler o 2, tá? Porque é pequeno. Então a gente vai demorar demais, né? Então, a oferta de cereais agora. Os cereais eram oferecidos em gratidão a Deus, mas a maior parte ficava para os sacerdotes. Então, vamos começar agora no 2 de Levítico, capítulo 2 de Levítico. Quando um homem oferecer cereais ao Senhor Deus, deverá moer o cereal, tirando dele a melhor farinha. Depois de misturar azeite e incenso na farinha, ele a entregará aos sacerdotes, que são descendentes de Arão. E também, né, olha, tem que tirar o melhor, né, do grão, do cereal, né? Entregar o puro, né? Limpar e entregar puro ao Senhor. Ele entregará, né, aos sacerdotes que são descendentes de Arão. Um dos sacerdotes pegará um punhado da farinha com o azeite e o incenso e o queimará no altar para lembrar que a oferta toda é dada a Deus. Então, o nosso amor, o nosso louvor, tudo tem que ser dado ao Senhor, né? Ao nosso Deus, e não a outros deuses, nem santos, de pedra, de pau, nada disso. Então, só o Senhor. É uma ordem, nós temos que cumprir, né? Então, toda a oferta é dada ao Senhor, ao Deus, nosso Deus. É uma oferta de alimento que tem o cheiro agradável ao Senhor. O resto da oferta de cereais é dos sacerdotes, que são descendentes de Arão. É a parte mais sagrada, pois foi tirada da oferta dada a Deus. Então, esses sacerdotes, que são os levitas, eles não tinham trabalho, né? O trabalho deles era só no tabernáculo, né? Fazer toda a parte. Então, eles tinham que tirar um alimento dali mesmo, né? Então, pois foi tirada da oferta dada a Deus, então foi o mais sagrado, né? O Senhor. Se a oferta de cereais forem pães assados no forno, eles deverão ser feitos da melhor farinha, mas sem fermento. Os pães podem ser grandes, feitos de farinha misturada com azeite, ou então pequenos e achatados, passando-se um pouco de azeite por cima. Se a oferta forem pães assados na grelha, eles deverão ser feitos de farinha misturada com azeite, mas sem fermento. Quando fizer a oferta, o homem deverá partir o pão em pedaços e derramar azeite em cima. Se a oferta forem pães assados na frigideira, eles deverão ser feitos de farinha misturada com azeite. Apresente a Deus, o Senhor, essas ofertas de cereais. Entregue ao sacerdote e ele as levará ao altar.
Ele pegará uma pequena parte da oferta e a queimará no altar para lembrar que a oferta toda é dada a Deus. É uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável ao Senhor. O resto da oferta de cereais é dos sacerdotes, que são descendentes de Arão. É a parte mais sagrada, pois foi tirada da oferta dada a Deus, o Senhor. Nenhuma oferta de cereais será preparada com fermento, nem fermento, nem mel. Deverão ser usados em nenhuma oferta apresentada a Deus, o Senhor. Ofereça ao Senhor os cereais que forem colhidos primeiros. São as primícias, né? Mas essa oferta não será queimada no altar. Tempere com sal todas as ofertas de cereais, pois o sal representa a aliança que Deus fez com o seu povo. Toda a oferta de cereais deverá ser temperada com sal. Por isso que o Senhor Jesus falou, né, que os seus santos, né, os que aceitaram o Senhor como único Senhor e Salvador, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Porque nós temos que continuar pregando o Evangelho, porque se nós não pregarmos, se ninguém pregar o Evangelho, vai morrer, vai acabar. E não pode, temos que continuar pregando porque o Senhor mandou, né? Então, ele falou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Quando a primeira parte da colheita de cereais for oferecidas a Deus, o Senhor, leve grãos de espigas verdes, esmagados e torrados no fogo. Ponha azeite e incenso em cima dessa oferta. Aí o sacerdote queimará no altar uma parte dessa oferta de cereais, junto com o azeite e o incenso, para lembrar que a oferta toda é dada a Deus, o Senhor. Vocês vão ver que é muito difícil. Se o Senhor Jesus não viesse para nos salvar, não ia sobrar um que ia se salvar, nenhum. Porque todos pecam e todos iam morrer no pecado e ia diretamente queimar no inferno para toda a eternidade, né? Mas o Senhor veio, né? E Ele nos protege, o sangue dele nos cobre e tira nossos pecados. Então, nós seguimos Ele. O caminho é estreito, mas vamos segui-lo porque é a nossa salvação, o nosso Senhor, é a nossa proteção. Então, aqui nós vamos para o capítulo 3, tá? De Levítico. Vou ler aqui uma pequena explicação. O objetivo da oferta de paz era renovar ou fortalecer o relacionamento de amizade entre Deus e as pessoas. Uma parte do animal era queimada no altar como uma oferta de alimento a Deus. E o restante era comido pelas pessoas que apresentavam a oferta e também pelos sacerdotes, né? Que são os levitas, né? Então vamos começar o 3. Quando um homem apresentar a Deus, o Senhor, uma oferta de paz, se o animal for tirado do gado, poderá ser um touro ou uma vaca, mas precisará ser sem defeito. Mais uma vez, o livro todo, né? Sem defeito. Isso leva sempre lá para o novo Evangelho, né? Novo Testamento, aliás. E mostra o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que foi sem defeito nenhum. Muito bonito, né? Então, poderá ser um touro ou uma vaca, mas precisará ser sem defeito. E em frente
da tenda sagrada, o homem porá a mão na cabeça do animal e o matará. Os sacerdotes, que são descendentes de Arão, borrifarão os 4 lados do altar com o sangue. E um dos sacerdotes apresentará ao Senhor como uma oferta de alimento toda a gordura que cobre os miúdos, os 2 rins, como a gordura e o cobre, e também a melhor parte do fígado, que ele tirará junto com os rins. Os sacerdotes queimarão tudo isso no altar, junto com a oferta queimada que foi posta em cima da lenha e está no altar. É uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável a Deus, o Senhor. Era tão difícil, né, pro povo, né? Tinha que fazer expiação dos pecados, acho que a cada segundo, né? Porque peca mesmo. Hoje, né, há 2000 anos, veio o nosso Cordeiro, né? Perfeito, sem mancha, e deu a vida tão preciosa dele, o seu sangue derramou na cruz, foi todo machucado para nos salvar. E o que nós temos que fazer é tão pouco, né, agora? Tão pouco, porque ele fez tudo por nós. O que nós temos que fazer é ler, entender, aceitá-lo e obedecer, né? Obedecer é pouco demais, gente. É tão fácil. E assim mesmo, as pessoas não querem saber. Não querem nem que toque. Por favor, não falem em religião perto de mim. Não quero saber. Não querem. Uma coisa que olha, ficou tão pequeno, tão fácil para nós ser salvo. Antes era difícil. Era quase que impossível, né? Não fosse a misericórdia de Deus. Mas hoje é muito fácil, né? É tão fácil. Mas as pessoas preferem viver no mundo, né? O mundo jaz do maligno, tem tudo que não presta e querem viver daquele jeito, preferem viver assim. É triste, né? Não querem nem ouvir a palavra. Seria tão fácil se ouvisse, porque se as pessoas ouvissem e entendessem, logo eles iam entender. Foi o sacrifício perfeito que Jesus fez. E nós não precisamos de muito para ser salvo, para entrar na vida eterna, né? Porque essa vida que nós temos aqui, ela é de passagem. Aqui não é nosso lugar. Então vamos continuar, né? Se o homem oferecer a Deus, o Senhor, um animal do seu rebanho como oferta de paz, o animal poderá ser macho ou fêmea, mas precisará ser sem defeito, de novo. Se a oferta ao Senhor for um carneirinho, o homem porá a mão na cabeça do animal e o matará em frente da tenda sagrada. Você imagina, gente? Quantas expiações ali foi feito, quantas mortes dos animais eram feitas, né? Imagina o cheiro de sangue que tinha, né? Deveria ser muito ruim, né? Muito ruim mesmo. Por isso que eu falo, hoje é tão fácil, né? Para nós ganhar a vida eterna. Tão fácil e as pessoas não querem. Que tristeza, né? Os sacerdotes, que são descendentes de Arão, borrifarão os 4 lados do altar com sangue. Um dos sacerdotes apresentará ao Senhor como uma oferta de alimento a gordura do animal, o rabo inteiro, e será cortado bem perto da espinha. A gordura que cobre os miúdos, os 2 rins e a gordura que os cobre, e também a melhor parte do fígado. E ele tirará junto com os rins. E o sacerdote queimará
tudo isso no altar, como uma oferta de alimento a Deus, o Senhor. Se a oferta ao Senhor for um cabrito, o homem porá a mão na cabeça do animal e o matará, em frente da tenda sagrada. Os sacerdotes, que são descendentes de Arão, borrifarão os 4 lados do altar com o sangue. Um dos sacerdotes apresentará ao Senhor como uma oferta de alimento, a gordura que cobre os miúdos do animal e os 2 rins e a gordura que os cobre, e também a melhor parte do fígado, que ele tirará junto com os rins. E a gordura que os cobre, e também a melhor parte do fígado, que ele tirará junto com os rins. E o sacerdote queimará tudo isso no altar como uma oferta de alimento, que tem um cheiro agradável. Toda a gordura pertence a Deus, o Senhor. Por isso, os israelitas, em todos os lugares onde morarem, não comerão nem a gordura, nem o sangue. Essa é uma lei que deverá ser obedecida para sempre, por vocês e pelos seus descendentes. Então, nós terminamos o 3 também. E o próximo vídeo nós vamos para o capítulo 4. Deus abençoe a todos. Fique com o Senhor Jesus.